Olá, eu sou Maria Bonamigo e você está no canal Como Empreender Quando Ninguém Diz Como. Aqui você vai acompanhar histórias reais, decisões quase sempre difíceis quando você decide empreender. A pessoa que está comigo aqui hoje, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Eu vou sair um pouco aqui dessa cadeira de apresentadora, se assim por dizer, para me colocar na cadeira de tiete. Esta pessoa eu conheço há alguns anos. E assim, para mim é uma referência, para mim é um incentivo, para mim é uma pessoa que me deu muita base para eu me tornar a empresária que eu sou hoje. E é uma pessoa que eu tenho um grande orgulho de dizer que eu sou amiga. Para uns, ela é Valdério Belo, para mim é a Val. Boa tarde, Val. Seja bem-vinda. Que honra ter você aqui comigo hoje. Ai, boa tarde. A honra é minha, né, de estar aqui compartilhando as nossas histórias, né? E foi tão bom a gente se aproximar tantos anos atrás e a gente ainda continua amiga. E eu fico muito feliz com isso. Feliz com o teu sucesso, feliz com a tua forma de empreender e obrigada pelo convite. Eu aqui me sinto honrada. Mais uma vez, a gente está num projeto tão bacana, porque a gente está sempre à frente de projetos novos, né? Uhum. Mas eu queria que eu sei quem é a Val, conheço um pouco, quer dizer, sei entre aspas, né? Sei um pouco da nossa trajetória, até porque a gente não tem tanto tempo assim pra... Já saímos às vezes para tomar vinho, para bater papo, mas eram outros assuntos. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, quem é a Val, por trás de todo esse currículo que você tem, né? Que eu conheço um pouco disso. Mas conta um pouquinho para nós, quem é a Val, de onde a Val veio, como ela construiu toda essa mulher forte que ela é hoje. Conta aí para nós um pouquinho, divide com a gente essa história. Então, né? Você veja que com 64 anos tem muita história ainda. Isso me corta se eu É uma estiver me menina. prorrogando demais ainda. Não, meu amor, o nosso papo aqui, Val, é livre. Você conta o tempo que você tiver para contar, Tá bom. porque todo mundo fica encantado com essas histórias. Ah, que legal. Então, eu sou de Curitiba, nasci aqui, né? Meu pai é de Curitiba, minha mãe é de Santa Catarina, eles se encontraram, enfim, e sou a filha do meio. Tenho, né, são três irmãos, né? Um mais velho, eu e um mais novo. Infelizmente, o mais velho já faleceu. E eu e o meu outro irmão moramos aqui em Curitiba, né? Eu sou de uma família simples, né? Meus pais foram pessoas que, na nossa geração, pessoas que batalharam para construir as coisas. A gente não veio de um berço, né? Onde a gente teve heranças, enfim, né? Então, cada coisa que nós temos, que eu tenho, foi muito ajuda e a construção dos meus pais, né? Então, meu pai era funcionário da Caixa, né? Então, ele fez concurso já desde... Nem era concurso na época, eu acho, nem sei se existia concurso naquela época. Mas, enfim, começou ainda, não era nem... Ele era menor de idade quando começou e fez carreira e se aposentou na Caixa, né? E a minha mãe, ela era professora quando era solteira, quando veio morar aqui se tornou, né, dolar, a famosa dolar. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa com um espírito empreendedor. Então, por Então, isso mais já veio na que veia já. já vem na veia. E daí, por mais que ela não trabalhasse fora, ela sempre empreendeu. Então, desde criança, minha mãe, quando veio para Curitiba, até para ela se situar, porque veja, ela era de uma cidade pequena, era de São Francisco, depois foi para Joinville, mas Joinville, né, há quase 70 anos atrás, era uma minúscula de uma cidade, enfim, pouco desenvolvimento. E quando veio para Curitiba, que já era uma capital, enfim, obviamente isso é um choque, né, de Cultura e cultura, tudo. de Uhum. cultura principalmente, né, lá há Sim. um tipo de uma cultura germânica que já é um pouco mais diferente, mais miscigenado. E aí minha mãe foi aprender, ela sempre teve muita habilidade manual, e ela foi aprender, foi fazer um curso de corte e costura. E a partir do curso de corte e costura, um pouco inspirado na minha avó, que costurava em casa e tal, ela começou a dar aula, mesmo, nem costurava direito, mas ela foi dar aula de costura para as vizinhas ali da nossa Quem sabia região, onde menos que nós ela? morávamos, né? Uhum. Exatamente. Então, eu me lembro quando eu era criança que eu ficava embaixo da mesa da nossa cozinha, onde minha mãe dava aula,
para as alunas, então a gente ficava embaixo, catando os alfinetinhos ali, brincando, o restinho de papel e também tentando fazer os moldes de costura. E assim foi a infância, né? Minha mãe sempre gostou muito de trabalhos manuais, então ela não parou na costura, então ela começou dando aula de costura, depois ela foi costurar porque ela viu, né, a habilidade que ela tinha, né, capricho, bom gosto, enfim, tudo isso juntou. E aí ela começou a costurar para fora, mas ela não se conteve com isso, foi aprender bordado, dava aula de bordado, foi aprender pintura e gesso, dava aula de pintura e gesso. Minha mãe sempre com essa veia Dividir de o que aprendia. dividir, exatamente, de querer ensinar, enfim. Então, ao mesmo tempo que ela ensinava, ela também trazia clientes para ela e assim foi indo, né? Então, a minha roupa sempre foi feita pela minha mãe, tanto de confecção como de bordado, decoração da casa, enfim. Então tinha um pouco isso, né? Até que minha mãe realmente abriu depois a escola, depois já quando eu era moça, e quando eu casei ela parou de costurar e foi só se dedicar a dar aula de costura. E ela fez isso por mais de 40 anos. Ela só parou com 85 anos por causa da pandemia. E foi Meu o que Deus, parou manteve. agora praticamente. Sim, fazem 6 anos Uhum. agora, né? Então ela só parou por causa da pandemia, por causa, né, enfim, de todo o risco que nós Sim, tínhamos, a idade dela sim. avançada, mas ela estava super bem. Então ela se forçou a parar. E foi o que manteve, inclusive, minha mãe muito ativa no dia a dia dela, porque esse compromisso, meu pai já tinha falecido, ele faleceu em 2010, então já fazia 10 anos que o pai tinha falecido. E depois de ter falecido, o estar dando aula, ter esse compromisso das aulas de manhã, de tarde, de noite, enfim, na casa dela, ela conseguiu superar, obviamente, né, o luto e continuar com a independência dela. Então, ela sempre mostrou isso para nós, filhos, né? Muito essa coisa de batalhar pelo teu próprio esforço, ter a sua independência. E eu acho que eu tenho muito disso inspirado na minha mãe, né? Todos nós, né? Meu irmão também era empresário em Porto Alegre, meu irmão daqui é médico. Então, a gente tem muito dessa história viva da parte da minha mãe de empreender, de fazer as coisas por si, ser independente e tal. Então é isso. Uma outra coisa que é uma herança que a gente tem dos nossos pais da nossa época, a importância do estudar, né? Porque antigamente era muito difícil você chegar numa faculdade. Hoje em dia você tem faculdade em todas as Sim. esquinas, é muito mais acessível, mas naquela época não. Então, um outro sacrifício que meus pais fizeram foi que todos os filhos fizessem faculdade. Então, todos nós estudamos, todos nós fizemos curso de idioma. Então, eles sempre se preocuparam assim: eu não consigo lhe dar herança, mas a maior herança que eu posso lhe dar é o É estudo, para que conhecimento. você, a partir disso, construa, né, a sua própria vida, né, com a sua família e tal. Então, todos nós tivemos, graças a Deus, essa oportunidade e todos nós aproveitamos bem, eu diria, né, essa oportunidade também de ter estudado e, a partir disso, ter conseguido, né, fazer nossas carreiras. Bom, eu fui trabalhar, eu estudei psicologia, depois fui fazer pós-graduação e eu fiz inúmeras pós-graduações porque eu gosto muito de estudar. Até cheguei no mestrado, enfim, mas já estou fazendo outra pós, que a princípio não precisaria mais, mas eu estou fazendo porque eu Isso gosto. faz bem para a cabeça também, né, Exato, Val? porque assim, eu estou com um monte de pessoas jovens junto comigo Aham. e me atualizo, né? Sim. Tenho uma Faz novas amizades, disciplina. inclusive, né? Exatamente. E a Aham. disciplina do estudar, do pesquisar, de conhecer coisas novas, e tudo isso agrega para o meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao meu trabalho, né? Então, estou há 34 anos trabalhando no Sebrae, né? Então, eu comecei na área de recursos humanos, como psicóloga, enfim, depois fui indo, fui mudando, não sei o quê. Hoje eu já trabalho, sou gestora de projetos na área de negócios, né? Então, hoje eu estou trabalhando com indústrias de Você alimentos. ainda consegue se achar o que você faz no Sebrae? Porque eu desconheço. Cada vez que eu vejo você, você está num Estou setor fazendo uma diferente, coisa. fazendo uma coisa Mas é diferente. isso que é rico no Sebrae. Sim, Isso é aham. riquíssimo para qualquer profissional que aproveite essa oportunidade. E eu, graças a Deus, tive as oportunidades e consegui aproveitá-las. Eu trabalhei em muitas áreas e isso me permitiu crescer profissionalmente, me permitiu abrir os horizontes, me permitiu adquirir competências que hoje talvez
né, o mundo atual que a gente vive de hoje, né, das coisas tão imediatas, dos jovens tão limitados, eu acho, apesar Sim. de ter uma Muita infinidade de informação e pouco coisa, aproveitamento, mas né? exatamente. E eu tive essa oportunidade de ter esse leque, de conhecer vários projetos no Sebrae e isso poder me ajudar a me especializar e poder falar e ter essa maturidade. Na realidade, eu acho que tudo isso nos ajuda a ter a maturidade profissional, a segurança de você receber um projeto novo, um desafio novo, né? Eu sei que isso muito, o meu gerente me confia isso, né? De um projeto novo, vou colocar com quem Quem vai? pode, né, iniciar, estruturar, enfim, sabe, o que a gente precisa desenvolver, né, em termos de parcerias, em termos de conteúdos, em termos de relacionamento com o cliente, enfim. Mas foram muitas oportunidades que eu tive e que eu consegui e gosto de aproveitar. Então, fazer mais uma pós, inclusive relacionados a pequenos negócios, me permite me aprofundar, me atualizar com o que tem de novo, junto com os professores que nos auxiliam. Mas é uma coisa que eu não parei, né? Porque trabalhar no Sebrae é aquela coisa, todo dia você vê empreendedor, né? Empreendedor, 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 e não sei o que, né? Uns Até que um começando, dia. outros desistindo. Exato. Mas eu falei assim, mas eu não vou sair do Sebrae para empreender, porque eu adoro, eu amo trabalhar no Sebrae. Mas chega um momento da vida da gente que tem algumas coisas que fazem você parar para Sim. pensar, que foi o momento da minha aposentadoria. Né? Então, assim, estou chegando na data da aposentadoria formal, enfim, né? Pelo tempo, né, de aquisição que eu já tinha, trabalhando e tudo. E isso começa a te acender o alerta. Bom, eu não vou estar aqui para sempre no Sebrae, né? Então, eu preciso me preparar como um plano B. Né? Então, assim, o que eu vou fazer sair do Sebrae? Não imagino o que eu vou fazer. Eu não imaginava, né? Então, enfim. Mas eu comecei a participar de vários momentos no Sebrae, né? De palestras, de conversas, enfim. E eu falei, puxa, eu preciso pensar. Mas eu não quero pensar em qualquer coisa. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Perto da pandemia, eu estava assim, do jeito que eu comento a você, assim, sempre tem uma oportunidade para aprender, sempre tem algo a mais para fazer, sempre não sei o quê, a gente vai assumindo projetos, porque sempre tem um desafio novo, que isso traz uma energia boa para a gente, né? Aprender coisas novas, ser desafiados e tal, eu gosto disso, então, muito do meu perfil isso. E aí, na época, um pouco antes da pandemia, mais precisamente um ano antes, eu estava super estressada de tanto trabalho. Mas eu queria ser mais produtiva. Eu falei assim, eu preciso saber alguma coisa diferente para tornar meu projeto mais criativo, mais diferenciado e tal. Falei, já sei, vou fazer alguma coisa criativa. Vou aprender algo na área de artes, alguma coisa que eu vá aprender. Que isso acho que pode estimular mais a minha criatividade, eu posso fazer coisas diferentes, né? E aí, coincidentemente, né, eu estava nesse processo do estresse, tomando remédio para dormir já, e não sei o que e tal. Daí eu falei assim, o que eu posso fazer meio que para agora nas férias desacelerar, mas que já me ajude a pensar no meu objetivo de ser mais criativa. E aí eu estava olhando no Instagram nas férias, assim, tipo, bem, né, despretensiosa, olhando o Instagram, só que daqui a pouco Mas o aparece olhar de um. Valdéres nunca é despretensioso, né? E você sabe que aí apareceu um anúncio para mim, assim, aula de cerâmica, vida feita à mão. Pronto. Aí, só esse nome já me tocou, porque eu falei, já que eu estava meio pensando assim, eu preciso ficar mais zen, diminuir esse A ritmo. Latrícia, Exatamente. né? A Latrícia. Mas, ao mesmo tempo, ser criativo, falei, tá aí. E isso me remeteu a uma história do passado muito interessante, que quando eu estava no ensino fundamental hoje, que na época a gente chamava de ginásio, né? Sim. Uhum. Eu fazia aula de educação artística, a gente tinha uma dessas disciplinas, era educação artística, artes, né? Que eu acho que hoje em dia tem no colégio. E eu tive uma disciplina de cerâmica no colégio, onde eu estudei, que era o Colégio Estadual do Paraná. E eu amei essa aula. Mas foram 2 meses, daí a gente já foi aprender outra técnica, pintura, não sei o quê. Mas eu sempre, na hora do intervalo, do recreio, eu ia lá para o ateliê e ia fazer peças de cerâmica.
Mas qual era o problema de fazer em casa? Era o bendito do forno, né? Porque a cerâmica é queimada a 900 mil graus. Então, não é o forno comum da nossa casa. Bom, eu frequentei o ateliê até quando eu pude. Quando eu saí do colégio, eu parei. E nunca mais eu fiz cerâmica na minha vida. Nunca mais. Porque naquela época, era pouquíssimos lugares aqui em Curitiba que tinha isso. Acho que era só o Centro de Criatividade, talvez, nem sei. E era o único lugar que também tinha forno. E não tinha esse Então, consumo também dessa coisa e não mais tinha. manual, artesanal, É, naval. eu ia fazer, enfim, parei e nunca mais. Veja, isso eu tinha 15, 16 anos. Em 2019, apareceu isso e me remeteu a essa história. Eu falei, puxa, era tão gostoso minha aula de cerâmica. Eu falei, acho que eu vou fazer isso. Né? Eu acho que era uma coisa muito despretensiosa e tal. Enfim, fui fazer aula de cerâmica. E aí veio a pandemia, paramos a aula de cerâmica, ficamos 2 anos parados, aí a escola retomou. Bom, enfim, em 2023 eu voltei. Falei, vou voltar, porque era o dia que eu fazia como um hobby, sabe? Ir para aula era me desligar, fazer uma coisa diferente, encontrar pessoas novas. Sair Era um pouco isso. da Uma tua vez por rotina. semana, era Uhum. isso. Até que um dia, em 2023, eu recebi teve o dia do ceramista, o ateliê acabou fazendo um sorteio e eu ganhei no sorteio uma aula, um workshop gratuito. E não era joia de cerâmica, e ele chamava acessórios. Eu não me lembro direito nem qual era o nome. Eu preciso até pesquisar isso de novo. Aí eu olhei aquilo e falei, ai, é isso que eu fui ganhar. Estava querendo ganhar uma outra Já uma coisa, uma peça ferramenta pronta. diferente, uma peça diferente. Eu falei, é bem isso que eu fui ganhar. Eu falei, mas como eu ganhei, tudo bem, eu vou assistir, né? E me encantei, porque na época eu olhei assim, ai, mas o que será que é acessório? Deve ser aquelas coisas que na minha época, lá quando eu tinha 15 anos, era coisa dos hippies, que eles Uhum. vendiam aqueles colares, né, com Uhum. couro, assim, não sei o quê. As Enfim, era sementes. essa a minha referência, entendeu? Aham. Enfim, era uma coisa que não tinha mercado, era uma coisa meio, né, enfim. Aí eu falei, tá bom, daí fui. Mas quando eu assisti a aula, que daí essa professora deu uma outra visão do que é o acessório de cerâmica, as biojoias e tal, eu falei, nossa. Eu falei, acho que é isso que eu vou querer fazer. E aí dela eu aproveitei, acabei fazendo, apareceu para mim, né, por indicação dela, um workshop daí de mais dias com uma professora que ia ensinar realmente como fazer joias e tal, uma outra proposta do que ela faz. E aí eu fiz eram 3 dias, um curso gratuito até para testar, e tudo que ela foi falando tinha tudo a ver com o que eu estava pensando em estruturar. Um Olha negócio só. diferenciado, a joia de cerâmica, utiliza uma matéria-prima que é orgânica, sustentável, não tem desperdício, não tem sobra, não tem resíduo. Então, ela é 100% reciclada. Eu falei, meu Deus, é tudo que se fala hoje em dia no nosso planeta, é de como que você pode ter um negócio sustentável, como que você pode contribuir, como que a gente pode ajudar o nosso planeta, que a gente não traga mais problemas para o planeta, que a gente consiga reduzir isso. Eu falei, puxa, tá aí o diferencial do negócio, né? Porque é isso que a gente ensina e aprende no Sebrae, Sim. né? Faça o negócio, mas crie o seu diferencial. Busque um nicho de mercado. Onde você pode se diferenciar? Porque a concorrência é tão grande que senão você vai ser mais uma vendendo Só mais acessório um. e mais uma concorrendo com o que vem da China ou de outro país, enfim, que vem nos preços extremamente baixos, né? E aí você concorre pelo preço. Então você vai, e aí tem todo um outro desenho de negócio. Então, ir para esse mercado de trabalhar com biojoias, que são joias sustentáveis, produzidas a partir de material orgânico, e que tem essa proposta, ela cria um outro perfil. E além disso, é o trabalho autoral, que é um outro diferencial também. Então, não é um produzir algo em série, algo mecanizado,
entende? É algo feito manualmente, que é o que mais está sendo valorizado E hoje é peça no única, mundo. né, Val? Você fez, Peças não tem únicas, réplica, não não tem, tem. não. Você não vai encontrar a mesma pessoa com o mesmo, exatamente do mesmo Não. jeito. Por mais que você queira até fazer assim, eu queria uma peça assim, Igual a redonda, da quadrada, não Maria. sei o quê. Ai, gente, olha que lindo. É, Igual a da Maria. Foi uma das exatamente. primeiras clientes da Val, né? Exatamente, é. Nunca vai ser igual. Por mais que eu tente reproduzir, porque esse processo da queima da argila, da queima do vidrado, né, da temperatura, do A formato, do própria tipo da... natureza responde, né? Exatamente. Então, nunca vai ser a mesma peça. Então, é isso que eu queria, né? Algo exclusivo, diferenciado, né? Que não seja algo a mais no seu guarda-roupa, mas ela seja realmente cuidada como uma joia. E todo cuidado com os metais que compõem a peça. Então, era um outro problema que eu tinha na mesma época, que me apareceu uma alergia ao níquel. Então, eu tive que parar de usar bijuterias que tinham, na grande maioria, acho que 99% das bijuterias em metal são feitas de níquel, e eu acabou gerando para mim um processo alérgico que é muito comum hoje em dia, aquela coceira na orelha, Uhum, isso é alergia ao níquel. sim. Então, eu tive que procurar, eu tive que me desfazer de todas elas, e aí tenho que usar joia. E aí que vou fazer o teste com esses metais. Então, eu compro um metal baseado no latão, mando fazer o banho em ouro ou em prata e ainda aplico uma camada de verniz para proteger esse banho. E comecei a usar e funcionou. Para mim, funcionou. Falei, puxa, assim como eu tenho, muitas outras pessoas estão Sim. desenvolvendo essa alergia também. Então, ele é algo que também pode ajudar nessa questão das pessoas que pararam de utilizar os acessórios por conta da alergia. Então, tudo isso foi casando. E aí eu comecei, falei, puxa, isso tem que gerar um negócio, né? O mundo está me dando sinais, né, de ter Diários. feito lá em 2019. Né? Essa coisa que me remeteu lá à minha infância. Falei, puxa, por que eu estou resgatando lá da minha infância? Né? Quando a gente traz lá da infância também essa questão de como a gente é criativo, a gente tem menos barreiras para você ser criativa. Né? E aí ganho, né? De tanta coisa que podia ganhar, ganho exatamente uma oficina de acessórios. Então, tudo isso me levou a dizer assim, bom, eu vou apostar nisso. E aí fui fazer o curso mesmo, né? E sou aluna dessa professora até hoje. Toda semana a gente tem uma live, participo. Sempre estou em busca de me aperfeiçoar. Sempre tem técnica diferente, um material diferente, uma proposta diferente. Então, isso nos ajuda, nos une. Todas as alunas, que também são artistas, também produzem joias, né? Nos ajuda a nos ajudar, a nos apoiar e a fortalecer, né, essa comunidade, né, de ceramistas, enfim, que trabalham com essa proposta. Queria voltar um pouquinho no tempo, Val, para a gente falar um pouquinho de como é, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que nos ouve, né, e eu até converso bastante com o pessoal do Sebrae. Eu Uhum, falo, as pessoas às vezes têm uma visão do Sebrae distanciada dos pequenos empresários, uhum. né? Eu falo para Pati, eu fico às vezes desmistificando o Sebrae para os pequenos e falo, cara, na verdade ele é feito para vocês, né? Sim, é. Porque o grande não precisa, entre aspas, ele não vai, né? Ele vai em grandes consultores que já vêm, põe dentro da própria empresa. O Isso. Sebrae está ali exatamente para isso, para apoiar o pequeno, para apoiar o médio que está crescendo, se estruturando. E quando eu conheci o Sebrae, conheci vocês, foi exatamente em um dos piores momentos do Jeito Mineiro. Né? Eu acho que você já conhece essa história. A Fê Pesarini foi a primeira pessoa da qual eu tive contato, né? Que Uhum. foi, eu falo, o Jeito Mineiro, ele deu um boom e a gente não sabia como cuidar das pessoas, né? Que era essa parte de liderança. Foi quando eu fui em busca do Sebrae e conheci todos os projetos que o Sebrae tinha para oferecer para o pequeno e conheci o projeto da rede que vocês Isso. estavam implementando na revitalização do Paço da Liberdade. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Val, para mostrar um pouquinho para os pequenos, né? A importância de você ter um apoio como o Sebrae Uhum. na vida
deles, né? Porque eu sei que você passou por todos os projetos. Acho que quando eu te conheci, você estava no varejo, se não me engano, era isso? Na revitalização do centro histórico. Isso, você estava nesse É setor do, isso. do E que varejo, estava muito né? ligado ao comércio, né? Exatamente. Conta para nós um pouquinho e a importância deles terem essa estrutura tão grandiosa e que às vezes não traz para a vida deles, né? Uhum, uhum. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Então, assim, o Sebrae, ele é uma instituição de apoio às micro e pequenas empresas. Está já no nome, né? O Serviço Sim. de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, o propósito do Sebrae é realmente apoiar quem quer empreender, né? Jovens, né? Estudantes, inclusive, né? Para que a gente possa ajudá-los a entender o que é o empreendedorismo e como ele se conhece sendo empreendedor, mesmo que ele não vá abrir um negócio. Mas como nós podemos ser empreendedores no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro de uma empresa ou empreendendo mesmo, né? Tendo o seu próprio negócio. Mas também temos uma série de ferramentas para ajudar desde quem está começando um negócio. Então, veja, o Sebrae já tem mais de 50 anos. Nós começamos exatamente fazendo isso. Então, a gente conhece muito, a gente se diz assim, especialistas de pequenos negócios, porque a gente conhece muito o dia a dia. E esse atender o dia a dia de uma empresa do comércio, de uma indústria, de uma empresa do serviço, do agronegócio, todos esses setores são setores atendidos pelo Sebrae. E nesse dia a dia, a gente sabe exatamente quais são as dificuldades. A dificuldade de, quando a gente fala de recursos humanos, de contratar uma pessoa, como é que eu faço uma seleção, como é que eu entrevisto, como que eu administro, né? Faço a gestão de pessoas, lidero essas pessoas. Então, todo esse contexto relacionado às pessoas que vão trabalhar, como que eu passo a cultura da minha organização. Então, tudo isso, como que nós fazemos, né? Então, existem várias ferramentas que a gente utiliza, vários treinamentos, consultorias para ajudar o empresário a entender isso e colocar isso no papel e de forma que possa daí transmitir para a sua equipe. Como é que eu administro a minha área financeira? Né? Então, assim, dinheiro entra e dinheiro sai. Mas como que eu administro isso? Eu preciso vender para poder pagar minhas contas, mas também esse dinheiro eu preciso reinvestir na empresa. Então, todo esse processo da gestão financeira da empresa, a gente também entende. E a gente tem uma série de parcerias que podem ajudar os empresários a melhorar a forma como administra a sua empresa. Né? Então, se você precisa de um capital de giro, eu tiro o dinheiro do meu bolso, daquilo que eu estou guardando, ou eu vou em alguma instituição financeira e pego um crédito com juros baixos. Então, essa análise o Sebrae pode te ajudar a fazer. Ele tem parceria com alguma entidade, instituições nesse Várias sentido? instituições, né, dos bancos oficiais, bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Agência do Fomento e vários outros, né, as cooperativas de crédito. Então, todas elas são parceiros do Sebrae e, junto com o Sebrae, eles também conseguem entender melhor a dificuldade da pequena empresa e a necessidade dessas pequenas empresas terem um atendimento diferenciado. E esse é um dos papéis do Sebrae também, de como a gente influencia as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da pequena empresa. Porque 95% das empresas do Brasil são constituídas de micro e pequenas Eu empresas. fiquei E impactada do com esse MEI, número, menina, quando eu fui exatamente, pesquisar. exatamente. Impressionante, né? Então, assim, é um número enorme. Então, faz todo sentido o trabalho do Sebrae influenciar as políticas públicas para que seja olhado de uma forma diferenciada. Aí nós precisamos vender. Então, eu preciso ter um bom posicionamento, eu preciso ter treinamento de vendas, eu preciso me comunicar com o cliente. As redes sociais estão aí para nos desafiar todo dia, né? E se E aí, estamos como é que eu preparados, né, Val? Melhor esse Exatamente, posicionamento, né? exatamente. Eu preciso comprar bem para poder vender bem, então eu preciso ter um bom relacionamento com o fornecedor. E se eu produzo, eu preciso ter processos produtivos adequados, otimizados, para eu poder ter uma gestão do controle dos custos, porque isso impacta no preço final do meu produto, que vai impactar na minha competitividade no mercado.
Então, o Sebrae olha a empresa como um todo, nós somos especialistas em cada uma dessas áreas, podemos ajudar qualquer tamanho de empresa, né? Seja o MEI, seja aquele que está iniciando, que precisa fazer um plano de negócio, ou seja já uma pequena empresa que está já naquele patamar de vou dar o salto para me tornar uma média e crescer até uma grande empresa. Então, todas esses estágios da empresa, eles podem ter apoio do Sebrae, porque para cada um desses estágios a gente tem o aprofundamento necessário, né, e a complexidade necessária para cada uma dos instrumentos e ferramentas que vão ser utilizados. Então, de uma forma geral, o Sebrae apoia tudo o que diz respeito à sua gestão do seu negócio. Ele não vai fazer a formação profissional, né? Eu não vou preparar um garçom, eu não vou preparar um vendedor, né, que vai vender determinado produto, né, ou um serviço, né, um profissional de software, por exemplo, ou um atendente de um hospital, de uma clínica. Nós não vamos fazer isso. Mas tudo que está relacionado à gestão e que diz respeito ao gestor dessa empresa, empreendedores, os gerentes, os supervisores, isso sim cabe ao Sebrae. E em qualquer um dos setores, seja do comércio, da indústria, do serviço ou do agro. Quando a gente fez o trabalho aqui na revitalização do Centro Histórico, foi um projeto muito diferenciado, porque é um projeto que foi construído a 6 mãos. Então, era o Sebrae com a FEComércio e a Prefeitura de Curitiba, onde cada um, na sua competência, desenvolveu uma parte desse projeto. Então, a Prefeitura, com toda a revitalização do centro, né? A reforma das ruas, as calçadas, os prédios, né? Política para poder beneficiar, redução de IPTU, enfim, que nós estamos vendo agora de novo, outra vez, né? Curitiba Um novo de volta movimento, ao centro, né? Exatamente, né? O Centro Vivo, essa coisa Sim. toda. A FEComércio, né? Investindo fortemente na época, né? Na revitalização do Paço da Liberdade, que daí instalou o SESC, Paço da Liberdade, que trouxe uma outra referência para esse centro, uma outra energia, uma outra Público referência, diferente, né? público, e principalmente o resgate, né? O orgulho que nós tínhamos desse prédio histórico, que foi a Prefeitura de Curitiba, e que depois, né, sendo contada a história todos os dias por quem trabalha lá, para as pessoas que visitam. Foi muito interessante, assim, muito importante, né, naquele momento, esse investimento que a FEComércio fez. E junto conosco, né, com o Sebrae, a gente trabalhando, então, nesse mapeamento do comércio que existia aqui na região, e aí fazemos todo um projeto de revitalizar os negócios, né, de como que os negócios voltariam a investir, a treinar seus colaboradores, a trabalhar no atendimento ao cliente, no atendimento ao turista, né? Porque, querendo ou não querendo, o nosso centro histórico, como qualquer centro histórico das cidades, ele é É o muito berço do visitado, turismo. não é verdade? Uhum. Então, foi importante isso. Mas entendemos na época que seria muito importante que a gente tivesse uma mobilização empresarial, porque o nosso trabalho ele seria temporário, né? Nós não poderíamos ficar eternamente aqui fazendo o trabalho, né? Movimentando. Então, Vocês preparam as pessoas, né, para continuarem, né? Então, era esse o nosso objetivo, que nós pudéssemos identificar empresários na região que fossem líderes, que acreditassem, né, no investimento que estava sendo feito por essas instituições, mas também pelo investimento que eles mesmos estavam fazendo. E acreditar que estaria na mão deles, né, o quanto que todo esse investimento se manter e continuar só dependeria, né, do esforço e do interesse deles também. E foi isso que aconteceu. Então, a gente conseguiu mobilizar, fomos conduzindo esse trabalho de planejamento, de treinamento, de preparação desses líderes, a ponto de chegarem a organizar e montar a rede de empresários do Centro Histórico, né? Que já está indo Que aí hoje você... Estou na presidência pela segunda gestão, né? Tive em 2017, Tá vendo? 2018 até 2019 e agora caiu novamente com muito orgulho representando aí Muito bem. os nossos associados. Mas uma coisa que eu sempre falo, Val, às vezes nós como empresários a gente não abraça essa oportunidade que o Sebrae traz, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Todas
essa consultoria que é prestada, ela tem custo, ela é subsidiada? Como que funciona? Sim. A gente tem vários programas gratuitos no Sebrae, né? Então, existem atendimentos, palestras, workshops, eventos. Nós vamos fazer um grande evento. Coloque na sua agenda. De 16 a 19 de setembro. Feira do Empreendedor? A Feira do Empreendedor. Já está na minha agenda, meu bem. Isso. Então, são 4 dias que nós vamos levar conteúdo, né, conhecimento, oportunidades de negócios. Então, tudo que tem de mais importante para quem empreende ou quem quer empreender vai estar na Feira do Empreendedor. Vai ser na ViaSoft, então, nesses 4 dias. É um evento 100% gratuito. Todo mundo que participar, você pode participar nos 4 dias, e nos 4 dias assistir. E com muitas consultorias acontecendo, né, Val? Então, tem consultorias, tem os Uhum. palestras, tem as rodadas de negócio, enfim, tem uma infinidade de serviços que vamos ter lá, muito interessantes. Já temos o nome dos convidados que estarão. Eu sei que eu fui ver uma, acho que foi do Bernardinho, fui ver do Já, Zico. é. Quem são os âncoras dessa? Não pode dar temos spoiler. ainda, Mas logo, logo vamos começar a divulgar. Não, tá certo. Mas tem muita gente boa, assim, né? Bacana. E tem as grandes palestras, mas tem muitos outros conteúdos, oficinas, práticas. Você sai de lá, é mão na massa mesmo. Bom, enfim, então nós temos muitos serviços gratuitos, mas também temos outros que daí são mais especializados e aí mais individualizados. Então, quanto mais individualizado for o programa, daí realmente a gente tem direcionado para o negócio, dividir, né? Isso, aí a gente tem que dividir os custos. Sim. Agora, é sim. muito importante as pessoas terem claro, né? Sempre os serviços do Sebrae são subsidiados. Sim. Então, eu a sei gente porque eu já usei todos. Exato. A gente já tem um valor mais baixo no mercado, a gente consegue fazer essa gestão financeira, né? Mas a gente sempre faz a contrapartida daí com o empresário. Então, ele já é um programa subsidiado de um preço que já é abaixo do mercado. Sim. Então, com certeza, é justamente para que a gente possa dar a oportunidade para que todos utilizem o Sebrae. E não desmerecendo, Val, aqui os outros, né, institutos ou escolas que sejam, mas o Sebrae, ele tem uma base de consultores, assim como você que já está há 30 e poucos anos, que, Sim. assim, é extraordinário. Você sai de lá numa segurança, numa certeza quase que absoluta de que é aquilo que você quer. E às vezes você entra com uma insatisfação, ou não sei se é isso que eu quero, você sai de lá, ou você desiste daquilo e parte para outra, ou você sai com 100% de certeza e traz todos esses conhecimentos que a gente vê lá dentro, essas consultorias. Eu costumo dizer que existe o jeito mineiro antes e pós-Sebrae. E às vezes as pessoas acham que eu sou funcionária do Sebrae, mas eu não sou. É que eu acho assim, quando você se beneficia, você vê o benefício na prática e você vê os teus parceiros de negócio batendo cabeça, sofrendo, sem saber o caminho, sem saber, e eu saber que se ela empurrar aquela porta ali, não vou dizer a solução, mas o caminho, né, para que ela aprenda a gerir o seu negócio, para que ela aprenda a gerir a sua equipe. A nossa dor no Sebrae foi gerenciamento de equipe, a gente não saberia liderar, a gente estava quase fechando as portas, o comércio bombando, porque a gente cresceu demais, rápido demais, né, naquela época, e não sabia como gerenciar uma equipe. A gente sabia tudo, menos o essencial, que é lidar com pessoas. E hoje eu posso me dizer, assim, puxando a sardinha para minha lata, eu me considero uma boa líder dentro daquilo que a gente se propõe, né? E graças a esse conhecimento que a gente trouxe do Sebrae. Então, eu puxei essa parte do Sebrae também para que você... Porque as pessoas que me acompanham são pessoas do comércio, são pequenos empresários. Eu falo que eu sou quase uma consultora, né? Porque as pessoas, Maria, vamos aqui. Agora mesmo, semana passada, uma amiga minha, Maria, semana passada não, anteontem. Ela foi fazer ela estava numa imersão e lá ela viu, ela já trabalha, inclusive foi minha entrevistada aqui também, e ela falou, Maria, eu tô com uma ideia brilhante, como que eu faço para ir no Sebrae? Eu falei, opa, o bichinho do Sebrae pegou. E fui dando os caminhos, você vai lá, mas para esse meu negócio tem, vá lá. Aí já citei pessoas que, dentro do mesmo ramo que ela está, que vocês assessoraram, que vocês abraçaram, que a pessoa hoje está voando. Falei, vai, porque esse é o caminho. Então, às vezes, por que eu puxei assim, né, de que muitas pessoas, porque eu vejo
clientes nossos que são pequenos, de pequenas lojinhas que estão ali, de artesanato ou roupa, e fala: ah, não, Maria, o Sebrae é muito caro. Fala: cara, não é nem caro, não tem nem valor. Né? Vá lá, bata na porta, busque ajuda que vocês vão encontrar. Por isso que eu quis trazer essa tua visão do Sebrae como gestora, de estar lá dentro há tanto tempo e acompanhando tantas empresas que você viu começar, deslanchar e voar, e hoje são referências, tanto em Curitiba quanto em outros lugares. Eu acho que essa tua fala é muito necessária. Que bom, eu fico feliz assim que possa esclarecer mais, né? Por mais que as pessoas, a gente, né, sempre está divulgando o trabalho do Sebrae, né, na própria televisão, né, a nível nacional, a gente sempre procura, né, fazer as campanhas, né, e por mais que a gente sempre esteja fazendo matérias, né, nossa assessoria de imprensa sempre está trazendo histórias de empresários, empresárias, enfim, que estão no dia a dia e que podem exemplificar, né, o apoio do Sebrae a partir de uma determinada necessidade. Eu sei que ainda muitas pessoas não conhecem o que o Sebrae faz e ainda tem um pouco esse receio, assim. Eu acho que eles acham, não, passa na TV, é caro, né? Porque a gente tem esse estigma, né? Tá na TV, é caro. E eu acho que também tem muito essa coisa, do que é caro? Caro é você jogar dinheiro num projeto sem nenhuma estrutura. Eu não sabia que era plano de negócio, eu achei que plano de negócio era de passar no cabelo. Sabe? Quem é um plano de negócio? Depois de 2 anos eu fui fazer o plano de negócio do jeito mineiro. Olha, né? só. Então, quando veio o projeto dos congelados, eu comecei do zero, bonitinho, redondinho, plano de negócio, fomos fazer a matriz SWOT, fomos fazer, sabe? Quando a gente deslanchou, a gente já começou com o selo Alimentos Paraná, a gente já começou com pedigree, sabe? Tudo lindo demais. Eu acho que o Jeito Mineiro Express, que foi os congelados, foi no mesmo caminho da Biojoia. Ele foi muito além do tempo, porque a gente trouxe toda essa parte da sustentabilidade, do não sei o quê. Aí eu tinha que brigar por preço com outras concorrentes, que era feito diferente. Aí chegou um momento também, por esse conhecimento que a gente adquiriu, né, dentro do Sebrae, de precificação, momento de ir, momento de, né, dar um recuo, porque nos negócios a gente também tem que dar esse passo atrás, e não é nenhum demérito nisso. Na verdade, isso é estratégico, né? Se você vê que é só dinheiro saindo e zero dinheiro entrando, é hora de você parar, reorganizar a sua empresa, né? Para poder dar um passo mais forte à frente. E a gente fez isso exatamente no momento em que eu falei, não, é hora de parar. Eu não vou competir com marcas que são industrializadas, né? Eu sei o preço do meu produto, então eu falei, vamos hibernar ele aqui, vamos deixar quietinho aqui por um tempo, mas tudo isso foram conhecimentos que eu adquiri com as consultorias, né, de você saber o momento certo de continuar ou de dar essa parada estratégica, né? Então, eu acho que até para isso é importante a gente estar preparado, né, Val? Com certeza, com certeza. A gente atende muitas, porque a gente pensa assim, mas é só para quem está começando também, né? E não necessariamente, porque... né? Eu sempre digo assim, né? Existem as dores de crescimento. Então, nesses momentos em que assim, eu avanço, ou eu paro, ou eu morro, né? Assim, então, tem várias coisas, né? Porque a curva de crescimento da empresa, ela sempre tem isso. Então, chega uma hora que você chega no topo e você precisa, ou eu renovo, trago inovação, mudo produto, mudo estratégia, mudo mercado, enfim, trago mais, né? Complemento a linha, ou eu tenho uma grande chance da coisa se estabilizar e talvez decretar. Né? E vai decrescendo. Por quê? Porque o mercado é muito ativo. Outros players vão entrando no mercado. Então, você precisa investir nisso. Então, esses momentos em que a gente chega no topo, a gente precisa fazer a nova revisão do seu planejamento, do seu posicionamento, onde eu posso melhorar. E é esse momento que o Sebrae, na minha opinião, é muito útil. Porque é o momento, eu sempre digo assim, a profissão, né, de empresário, o trabalho do empresário, ele é muito solitário. Total. A maioria, né, eu não vou dizer qual é o percentual, mas assim, muitos empresários são sozinhos. Às vezes ele tem a sorte de ter um sócio. Até acompanhado ele é só. Pode né? também. Tem né? muito isso, né? E aí, nesses momentos, assim, com quem eu discuto?
Com quem eu posso trocar ideia? E o Sebrae sempre é um grande apoiador, porque neste momento nós não estamos envolvidos emocionalmente com o negócio. Né? Porque eu me prendo à ideia, poxa, mas é a ideia da Biojoia, a ideia, né, do ultracongelado e tal, olha, né, não tem ninguém no mercado, como é que eu vou deixar de fazer isso? Então, o Sebrae não, né, ele é totalmente isento, mas pode lhe trazer clareza, pode lhe trazer o entendimento melhor, a reflexão que você está precisando, que naquele momento você sozinho às vezes não consegue, né? Ou apenas para validar aquilo que você realmente estava concluindo, né, da sua decisão, validar com um consultor que está totalmente isento, né, do envolvimento com o resultado da empresa. Então, pode estar discutindo melhor. Então, eu acho, e é exatamente nesses momentos que a gente pode entrar. Muito bem, vamos continuar? Então, como vamos continuar? E aí a gente entra com todo o planejamento, auxiliando numa estrutura de planejamento que te ajuda a pensar mais a médio e longo prazo de novo. E aí fazer todo um trabalho aí, e não só no planejamento, como na estruturação dessa empresa. Né? Começar certo, né? Começar certo e continuar certo. Exatamente. Porque eu sei, no dia a dia, não é fácil. Sim. Hoje você é empreendedora. Não é verdade? Mesmo com o conhecimento que você tem, né? Ainda dá essa, né? Claro. Ainda dá essas travadas, Exato, né? porque daí na hora que se você ainda tem mais tempo, mais experiência, você utiliza a sua bagagem para tomar as decisões, o seu feeling. Não é verdade, Sim. Maria? Você que já está há Total. tantos anos, Sim. você já tem o feeling da coisa, já sabe Sim. como. Assim como eu tenho o feeling Sim. da parte de consultoria. Isso é bom, mas não dá certo, né? Acho que a gente sabe, às vezes, assim, isso é bacana, mas não tem liga. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito importante. Você também parar para observar o mercado, se ouvir, se aquilo é para você. Exatamente. Porque o que eu tenho ouvido muito aqui das conversas com as empreendedoras que eu trago aqui é a mesma coisa. Faça aquilo que você ama, né? Fazer. Faça aquilo e que te traga retorno. Mas a importância de você fazer o que você gosta, né? Que é o que dá essa liga. É isso né? aí. De você empenhar tempo em busca de conhecimento. Isso. Eu, de novo, não sou garota propaganda do Sebrae. Não. Mas é que assim, eu acho que o Sebrae tem tanta coisa interessante que tem 2 produtos, além de todo esse que a gente já falou, que eu me beneficiei, o Jeito Mineiro se beneficiou, que eu acho assim estupendo, que foi também um divisor de água para mim, Maria, pessoa física, apesar de ter ido como jurídica, mas aquilo foi transformador para mim, e eu acho que aquilo entrou na veia e nunca mais saiu. O Empretec. Caramba, aquilo me virou do avesso. 2, as viagens que a gente faz. Como isso traz conhecimento. Uma das decisões para parar com a empresa dos congelados foi uma viagem que eu fiz a São Paulo. Olha aí. Chegamos a São Paulo, fomos fazer aquela visita técnica, né? E eu fui uns 2 dias antes com a Trícia. Andamos. Foi antes? Fomos 2 dias, fomos conhecer tudo, porque eu falei, a gente precisa entender o mercado, e São Paulo é o berço, né? Da gastronomia, de novidades, né? De tudo aquilo que a gente quer trazer para o seu negócio. São Paulo, né? Eu diria que é incubadora. E aí ficamos por lá. Aí eu falei, Trícia, decidi. Nós não vamos mais fazer isso aqui, não. Porque ela falou, mas Maria, você ama tanto essa empresa. Eu falei, não, meu amor, eu amo a empresa, mas não tá dando retorno. Apesar de eu amar, não tá me dando retorno. Então, a gente vai parar com ela por um tempo e vamos reestruturar. Que foi o que a gente fez. Mas, assim, esses dois produtos do Sebrae, para mim, são fundamental, transformador. Se tu puder falar um pouquinho só do Empretec, que eu costumo falar, principalmente para as pessoas que vêm me consultar, entre aspas, e estão naquela dúvida, o que eu faço? Mas, Maria, eu tenho medo. Eu falei, cara, antes de tu fazer qualquer coisa, faça o Empretec. Faça o Empretec, porque aquilo é revolucionário. Você vai decidir se você quer isso mesmo. É isso aí. Você vai ter certeza absoluta do que você não quer, pelo menos. Né? No meu grupo, eu tive pessoas que simplesmente fecharam a empresa que tinha e foram seguir a vida, que era um sonho que eles tinham no passado.
Então, assim, fale um pouquinho do Empretec para nós, Val. Tá. Então, assim, o Empretec, bom, ele é o programa que já está, eu acho que acho não, com certeza, há mais de 30 anos no Sebrae, no Brasil. E o Sebrae é que tem a chancela de executar esse programa aqui, né, que é um programa da ONU. E a história do Empretec é que eu acho muito interessante, que eu não sei o quanto ainda a gente acaba contando, porque já faz tantos anos que a gente acaba, às vezes, parando de contar a história, né? Então, eu vou resgatar lá, né? Foi um estudo que foi feito, né, nos Estados Unidos, para entender por que algumas empresas têm sucesso, né? Então, achava que era porque investiram em capacitação. Estudar, fazer mestrado, doutorado e tal. E aí foram olhar, não necessariamente era isso. Porque era herança, porque, enfim, recurso financeiro, ter disponibilidade de recurso. Então, vamos fazer linhas de financiamento, e quem tem acesso a financiamento e tal, que tinha recurso para investir. E daí começaram a analisar quem tinha sucesso, daí também chegaram à conclusão que não era isso. Então, afinal de contas, o que faz uma empresa ter sucesso e outra não? E aí, quando começaram a fazer os estudos, junto com psicólogos e tal, entrevistas, etc., identificaram que, na realidade, está tudo relacionado ao empresário, ao empreendedor e ao perfil desse empresário perante este negócio. Mas o que exatamente? É o comprometimento? É o planejamento? É o planejamento? É o financeiro? É a sua rede de contatos? Enfim. E aí começaram a olhar sobre tudo isso. O que esse empresário fazia para que o negócio dele desse certo e fosse crescendo. E aí chegaram, então, nesse estudo, enfim, resumidamente, né, a 10 comportamentos empreendedores. Que esses 10 estavam presentes nessas pessoas que foram definidas como com sucesso nos seus empreendimentos, nos seus grandes negócios. E a partir desses comportamentos, começaram então a desenvolver um programa que estivesse focado nisso. Então, se é isso que faz ter sucesso, então vamos preparar um treinamento que ajude as pessoas a olhar para si próprias, como elas agem de acordo com esse comportamento e como que nós podemos potencializar este comportamento para que ela efetivamente melhore e dê resultados. E foi aí que surgiu o Empretec. Então, tem uma psicóloga que está envolvida nisso desde a criação do Empretec, chamada Arina Fani, que nos mentorou aqui no Brasil, né, para trazer esse programa para cá, traduzido aqui para o Brasil também. É um programa que é aplicado em vários países, né? E no Brasil o sucesso é estrondoso, né? Porque o Sebrae, a capilaridade que nós temos do programa, de atendimento a empresários, enfim, fez com que a gente contasse muitas histórias de sucesso a partir do Empretec. E realmente, né, os relatos que nós temos, né, das pessoas que participaram, assim como você, é antes do Empretec e depois do Empretec. Porque nesses dias que vocês, empresários, ficam submersos ao programa, que ele é uma imersão, né? Você fica uma semana, né, totalmente dedicado a esse programa, por mais que você até possa dormir. 4 da manhã? A GT permite que você vá dormir? 4 da manhã, era isso que a gente dormia. 4 da manhã montando aquela empresa. Porque você Exatamente. monta uma empresa do zero e ela tem que ser funcional. É. Não é assim, vou desenhar aqui e amanhã eu mostro para o facilitador. Ó, desenhei. Isso, da Não, teoria, né? Não não tem funciona teoria, assim. Não, né? não tem. Mas é muito interessante. A gente faz. E o processo, né, da participação no programa você começa a partir de uma entrevista, né? Então, tudo começa para a gente conhecer melhor o perfil do empresário, né? E ela mexe com o emocional que quem não tiver bem, eu conheço pessoas que foram fazer comigo a entrevista com a psicóloga Uhum. e ficaram naquele momento, não era o momento para ela participar, Isso, né? Então exatamente. ela é aconselhada Tem a esse vir em um cuidado. outro momento, né? Exatamente. Porque é uma semana de trabalho, de pressão, Intensa. enfim, né? E que você se desliga da sua empresa, né? Então, enfim, e você é posto à prova a todo momento. Mas justamente para que a gente possa mostrar na prática
como que estes comportamentos vão fazer diferença na sua empresa. E como aqui, se tinham coisas que estavam adormecidas, que você perceba isso, da importância, e realmente coloque isso à prova, E né? mexe com o E emocional coloque mesmo. isso no seu dia a dia. Então, o programa começa assim, com essa entrevista, né? De um questionário que você preenche, passa por uma entrevista. E aí depois tem uma programação. No Sebrae, aqui em Curitiba, a gente tem o Empretec uma vez por mês, né? Ele é um programa que Agora é já, uma vez por mês, antes sim, era mais mais distante. distante, é. Mas a gente, como a gente tem demanda, né? Então a gente tem uma programação aí mensal Que de bacana. fazer o Empretec e tudo. Então é um programa de sucesso, realmente é o programa mais bem avaliado do Sebrae. Há anos ele continua sendo sempre o programa mais bem avaliado. Os empresários que participam trazem esse relato que você trouxe, né, Sim, da diferença que fez, né, e fica na memória, né? Eu já sim. fiz, há quantos anos já fez o Empretec? 2012? 2012, já é 14 anos e você Não fala esqueço, dele. continuo. Você já deve ter participado de muitos outros no Sebrae. Val, e É isso aí. assim, é inacreditável. Se eu tivesse que dar um conselho para qualquer empresário que quer Sim, começar um negócio, ele não tem certeza de nada, porque às vezes a gente tem uma ideia de negócio, mas nós não temos certeza. É isso que eu quero, eu gosto disso, não sei o quê. Cara, faz o Empretec. Porque você se descobre uhum, ou como empresário, ou tipo assim, não quero nada disso, eu é quero viver numa isso. cabana pescando lá no meio do mato. É É muito isso assim. aí, é isso Ele aí. é muito assim, é muito forte. É, Então, assim, eu vi pessoas emocionalmente estruturadas que lá deu aquela baqueada, cara. Eu falei, jura? Sério? Porque assim, você tem que mexer com o teu emocional, você tem que se descobrir se você realmente tem capacidade de resolver questões no teu dia a dia, porque as empresas são assim. sim. Elas não pedem permissão. Ó, Maria, você se prepare, ou Val, você se prepare, porque daqui tal dia vai acontecer isso, tá? E aí você vai se preparar. Não, é ali. E você tem que estar forte para resolver essas questões sem deixar isso se espalhar pela empresa, nem a nível de informação. Eu sempre Uhum. falo para os nossos funcionários: vocês não têm noção do que a gente resolve, que vocês nem Isso. sabem que aconteceu, e são coisas assim que quando a gente diz, ai, graças a Deus, deu certo, né? Mas assim, eu falei do Empretec porque para mim foi revolucionário, assim como todas as pessoas que fizeram comigo. O Fernando fez comigo, o João da Casa do Fumo fez comigo, a Trícia fez comigo, quem mais? Tiveram mais algumas pessoas da rede que fizeram e todas elas trouxeram essa mesma Uhum, informação, sabe? uhum. Então, se eu tivesse que dar um conselho, faça o Sim, Empretec, sem dúvida. porque isso vai te mostrar se é esse mesmo caminho que você É. quer seguir. Não, eu recomendaria, inclusive, mais até para os empresários, Sim, né? total. A gente não está numa, assim, infelizmente o Brasil nunca chega, né, Ponto de naquele, equilíbrio de respiro. naquele nível da Suíça, assim, né? Enfim, no país É do o, so- primeiro mundo, que é está o sonho, tranquilo, né, está Val? sobrando, nunca está sobrando, né? Então, a gente sabe que o dia a dia do Sim, empresário não é fácil, né? Tem épocas que a gente está bem, tem épocas, né, que a situação econômica, política, enfim, cria, né, uma uma incerteza, né? estabilidade E emocional, aí inclusive. todo mundo fica Sim, receoso. A gente está num momento sim. receoso. Eu tenho percebido as empresas assim, de Ninguém quer investir, segura. investir, Aham. vamos segurar um pouco. Todo Tá. mundo, né? A gente tem que ser cauteloso. Sim. Ainda mais o pequeno, que tudo que ele Claro, tem, se ele errar claro, naquela tacada, exatamente. Não já tem era. gordura. Não tem É gordura. diferente de uma grande empresa, né? Uhum. Então, se a grande empresa já se afeta com toda a equipe que ela tem, Sim, uma pequena empresa que depende das decisões do empresário precisa ser cautelosa. Então, eu recomendaria para os empresários. Para sim. você que está ali no seu dia a dia, eu tenho certeza que vai ajudar você a, a empreender melhor. E ter essa Entende? segurança, né, Val? É, É não, emocional, né? sem dúvida, a empreender melhor, sabe? Ao seu relacionamento, como que você pode utilizar sua rede para você também criar oportunidades de novos negócios, Sim, de crescer a sua empresa, né? A importância, né, de você fazer um bom planejamento. O planejamento é tudo na vida, gente. sim. A gente planeja a vida da gente pessoal.
querendo ou não querendo, você pode não fazer formalmente, mas a gente planeja. Você acorda de manhã já com o teu dia Não planejado. é? Vou na manicure, Então, vou não sei exato. aonde, vou no mercado, A né? sua empresa, mais do que nunca, precisa disso, porque se você tem colaboradores com os quais você também é responsável, né? Do futuro deles Sim. também. Eles dependem E diretamente, eles né? confiam muito, né? Sim. Eles acham que, assim, a empresa onde eles estão trabalhando, não vai acontecer nada com ela. E essa decisão só vai depender do empresário, né? Eu fico E imaginando. assim, várias outras coisas que a gente vê no programa Empretec, eu não quero falar muito para a gente não perder o gostinho do Empretec, né? Sim. Mas assim, tenha claro de que o que nós vamos falar lá não é o planejamento técnico, mas o Te comportamento de preparar planejar, para. a atitude de estar sempre planejando, a atitude de estar sempre se relacionando, né? Hoje até eu estava me lembrando de um case de como é importante a nossa rede de contatos. De um restaurante que eu não me recordo agora o nome, porque assim, depois que eu tive Covid, a minha memória está um inferno. Mas é um restaurante que talvez muitos conheçam aí, e, e que ela sofreu uma coisa muito ruim, que pegou fogo o restaurante, perdeu Uhum, tudo e tal. uhum. A rede de contatos desse casal, dessa empresária, foi que ajudou eles a reconstruírem o restaurante que está lá, maior sucesso hoje. Mas ela perdeu tudo. E quem que ajudou? Os amigos. Os amigos. Os amigos empresários de outros restaurantes, que um doou uma cadeira, o outro a mesa, o outro balcão, os Vaquinha. pratos, os talheres, aqui está sobrando. Aí era um pouco de cada um, não sei o quê, mas ela reconstruiu o Sim, restaurante. E tal. sim, O que foi isso? Rede de contatos, sim. gente. O É meu não network. E é não ver o teu parceiro como um concorrente, Não, né? É ver como não. parceiro E mesmo, como é né? importante, quantos Sim, negócios surgem a partir de uma boa rede de contatos? sim, Um indica o outro. Não é isso, sim, Maria? total, Não é? total. Quem vai indicando, vai conversando, não sei o que e tal. Então, tem uma série, por isso que eu falei, não quero dar o spoiler, mas assim, o Empretec vai trabalhar isto em você, o seu comportamento, como que você pode aprimorar isso, entender melhor isso e quanto isso pode beneficiar o seu Enquanto, negócio. como você reage diante de uma situação como essa, né? Isso. Eu vejo na pandemia, nós saímos de quase 500 refeições para 30 marmitas. Exato. Ave Se Maria. a gente não tivesse um emocional forte, uma empresa com uma cultura forte, com uma equipe voltada para fortalecer a empresa e ver a empresa como uma parceira Comprometida, e ver a empresa como exatamente. uma parceira, porque isso é uma coisa que a gente trabalha bastante dentro da nossa empresa. Uhum. Que o funcionário veja a gente como parceiro de negócio, que isso eu falo muito nas nossas reuniões. Aqui não existe funcionário, não existe colaborador, existem parceiros de negócio. Você me traz a mão de obra, o serviço de vocês, que nós precisamos, e nós damos o que vocês precisam. É como um pintor. O pintor não vem, pinta e vai embora, né? Vocês também. Aqui a gente é parceiro, então a gente tem que trabalhar com esse olhar, Conjunto. né? Com Isso esse. aí. Vocês são uma pequena empresa. Né? Vocês são Uhum. uma pequena empresa que presta serviço para nós. Vejam por esse lado. E isso tudo fortalece, porque elas falam, cara, eu faço parte disso também. Né? Uhum. Então, eu acho que essa parte do Empretec me trouxe também muito isso, sabe? Essa reorganização da cultura da empresa, essa reorganização de como olhar para o teu colaborador e trazer ele para você, para que ele faça parte da empresa, né? Se sentir importante, peça-chave, né? Uhum. Que é o que eles são. Uhum. Ninguém trabalha sozinho, Val, ninguém constrói nada sozinho. Eu vejo pessoas que falam assim, eu gosto de trabalhar só. Cara, só você pode até fazer, mas você não cresce. Não tem como você crescer sozinho. Exato. Por Não mais que tem. você queira. Por mais que você tenha hoje um infoproduto que vende só pela internet, você precisa da tua equipe de venda, da pessoa da logística. Você nunca vai trabalhar sozinho se você quiser crescer. Então, o Empretec, ele trouxe muito essa visão macro, né, de como administrar essa empresa, Uhum. né? Então, Uhum. para mim ele foi referência e continua sendo, Sim. e indico para as pessoas Uhum. que estão assim meio perdidas no que fazer, eu falo, antes de qualquer coisa, cuide primeiro do seu emocional, né? Para que você entenda o que você realmente quer fazer. Porque às vezes você pega todas as suas economias e joga em algo para um modismo.
né? Ah, agora o que está vendendo é o Isso, gourmet, não sei do é que das isso mesmo, onde. exato. Aí monta, pega todo aquele dinheiro que você tinha, né? Sem planejamento nenhum, sem estrutura nenhuma, né? Porque eu falo assim, se você tem um bom produto, né, que o mercado precisa, você pode até crescer se não tiver nenhuma base. Cara, mas tu vai sofrer muito, né? Uhum, Até tu descobrir o caminho das pedras, até tu descobrir compra, venda, precificação, logística, marketing, pessoas. Se tu tiver essa base, né, de conhecimento, você já tem sem 50% dúvida, pronto, claro, né? ainda mais preparado. Uhum, é bem isso. Mas eu queria voltar um pouquinho na Val, porque nós falamos bastante de Sebrae, bem Uhum, interessante, porque eu queria trazer um pouco desse conhecimento, né, para as sim, pessoas, para quem está nos ouvindo. Mas eu gosto muito de falar das pessoas por trás de tudo isso, né, Val? Você falou uma coisa ali que eu achei bem interessante. Diferentemente do Nordeste, no Nordeste, as famílias, elas crescem assim. Não, você não pode estudar porque você tem que trabalhar. uhum. A visão, eu não sei se isso é uma visão mais daqui ou é muito de família para família, mas eu achei interessante você falar que a tua mãe falava isso, né? Vocês têm que estudar Sim, porque é o conhecimento que vai trazer toda essa bagagem e abrir caminhos para que vocês possam fazer escolhas, uhum, né? Eu sempre falo para minha filha, eu te preparei para tu fazer escolha, tu vai fazer com o uhum, teu conhecimento, é com você. Mas eu percebo que isso você também trouxe para os teus filhos, uhum, né? Eu uhum. vi que teu filho foi para os Estados Unidos, foi jogar, foi nananã, ganhou Foi, bolsa, por isso tua lembra? filha, lembra de toda essa história? Eu tô falando que eu acompanho você, que eu tô aqui na cadeira de fã. Ai, Teu ai, filho ai. ganhou bolsa, foi jogar lá nos Estados Unidos na faculdade, a Foi, tua filha também envolvida. Vocês são muito unidos, eu vejo isso, é, né? É uma cola ali. E isso tem muito da tua mãe, a matriarca, que eu também tive uhum, a honra de conhecê-la. Um ser humano único, quando tu fala realmente da vaidade do gostar, ela tá sempre é, impecável, sempre, sempre, né? sempre. Toda estilosa, né? E assim. Me fala um pouquinho como foi você trazer essas referências da tua mãe para construir a tua própria família, né? Uhum. Porque eu falo, a gente sempre traz um pouco. Eu, como não conhecia a minha família, eu não tinha muita referência. Eu fui quebrando cabeça e montando do meu jeito. Mas você, como foi ter essa referência? Isso para ti pesou? Porque você Uhum, tinha essa responsabilidade. Nossa, minha mãe foi isso daqui agora. Como que eu uhum, serei? Teve uhum. isso ou não? Eu acho que a forma como a gente, né, eu tentei construir e lidar com a minha família, os meus filhos, ainda hoje tem muito a ver com a forma como os meus pais cuidaram de nós, né? Então eu cuido dos meus filhos, né, e praticamente me dedico a eles, né, e ao meu trabalho e a eles e a Você é netos avó de agora, dois? avó de dois, um casal também. Mas da mesma forma que é a referência para mim do que é ser pai e mãe, né? E do que é ser avó também, né? Sim. Que a avó também é mais doçura do que então, assim, esse cuidado, né, a gente teve, né, de dar o estudo para os filhos, né, até onde eles quiserem ir, a gente sempre é uma prioridade e dou para os meus netos, assim, Sim. né, então eu me preocupo com isso, acho importante, reconheço, né, quando eles precisam, quer fazer tal coisa, quer fazer tal esporte, quer estudar não sei o quê, é o inglês, é o balé, é o não sei o quê, eu dou a maior força, né, Porque acho você super também foi assim, importante. né? Olha a quantidade de coisas que Porque você se veja, envolve, né? tudo isso abre, né, para que no futuro possam decidir o que querem fazer, E né? abre Isso é uma possibilidades, né? construção, né? A Uhum. educação é tudo isso, não é Sim, só o ensino formal, né? sim. Mas principalmente assim, o cuidar da família, né? Para mim essa sempre foi uma referência assim, né? A dedicação do meu pai de trabalhar de madrugada, enfim, da minha mãe trabalhar também até altas horas da noite, sábado, domingo, se dedicando para entregar uma roupa que ela tinha se comprometido e tal. Eu vi isso no dia a dia deles, entende? Talvez eu não estivesse compreendendo na época, mas hoje eu entendo exatamente o sacrifício que eles fizeram para que todos nós pudéssemos fazer
a faculdade, estudar, ter o nosso carro, ter não sei o quê e tal, entendeu? Então, numa situação muito diferente, né? Porque o meu pai foi fazer faculdade quando era casado já, né? Então, que é mais difícil, a gente sabe disso, né? Que Sim, depois que já tem responsabilidade, você trabalha o dia todo e ainda tem que estudar à sim. noite. Eu sei que isso, eu não precisei fazer isso. E os meus pais sempre pensam, pelo menos assim que eu entendo, né, deles, né? Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. E a gente faz a mesma coisa, né? É. A gente repete isso, Essa é a né? minha linha de Não pensamento é? também. Então, assim, o que eu puder protegê-los, e talvez nem esteja tão certo isso, né? Porque daí a gente protege É demais, que a gente é mãe. mas a gente não vai proteger de Aham, tudo, é. né? Mas eu Então, acho que assim, o tudo que que a os gente nossos puder. tentáculos abraça, né? Exato. Então, assim, o que a gente puder trazer para facilitar e sabendo, né, a importância de tudo isso. Então, por isso que quando diz, quero fazer tal curso, quero fazer tal coisa, quero viajar para tal lugar, não sei o quê, eu sei que isso vai abrir oportunidades para que no futuro tenham repertórios, tenham conhecimento, tenham conteúdo para poder fazer as opções que tenham que fazer no futuro, E é né? tão bom, Val, a gente parar e se olhar como mãe e dizer, eu fiz tudo que É. estava ao meu Ah, alcance, alcance. né? É isso Eu aí. dei todas as ferramentas, É. né? Eu sempre falo para minha filha, eu te dei todas as ferramentas para que você faça as suas escolhas. É. Mas entenda sempre, você É vai que fazer as é. escolhas e conviver com elas, né? A Exatamente. gente já Eu fez o sempre nosso acho. papel. Eu sempre falo isso. A E escolha é só sua. para fechar nosso assunto, Val, que papo gostoso que a gente está aqui. Para mim, eu ficaria a tarde inteira, né? Porque tem muito assunto. Me fala um pouquinho mais da tua empresa, de como você se descobriu como empreendedora, se isso é o que você vai fazer depois da segunda aposentadoria. Estou ainda testando, né? Eu ainda estou testando, porque o Sebrae me consome bastante, enfim, né? Sim. Me dedico a muitos trabalhos e tudo. Então, nas minhas horas vagas, finais de semana, é que eu acabo E você dedicando. participa de feiras, bastante feiras, né? Participo, sempre que eu tenho oportunidade, porque é uma forma de divulgar, uma forma de testar o produto, né? Esse final Sim. de semana até participei de um evento, numa clínica até, de bem-estar, enfim, e que foi há 3 anos atrás, foi quando eu fiz a minha primeira exposição, que a pessoa me convidou e falou assim, eu quero, porque eu tinha já feito algumas peças do curso que eu tinha feito, e falei, eu preciso testar se esse negócio aqui a pessoa vai gostar ou não vai gostar, né? Sim, sim. Validar o Enfim, produto. para validar o produto, validar a ideia, validar Aham, tudo, né? Na aham, realidade, eu sim. queria validar tudo. É jogar pro É mundo, isso né? aí, Tipo, criei o exato. filho, agora vamos ver o que acontece. Exatamente. E é muito interessante, porque quando a gente coloca um produto para o cliente, Sim, se você estiver aberto, você vai ouvir uma série de feedbacks de sim, coisas que você pode melhorar, sim, oportunidades de novas coisas que você pode trazer, ou aquilo que você pensou que era aquilo e não é. sim. Então, é muito interessante, muito importante, né, isso dentro do processo, né, de Que é empreender, uma coisa que enfim. eu vejo, uma coisa que o cliente vê, né? Isso, exatamente, né? E hoje, mais do que nunca, né, a gente tem que estar, a experiência tem que oferecer aquilo que o cliente realmente considera como valor. Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa, mas para o cliente aquilo não tem valor nenhum. E deixou de ser só produto, né, Val? Hoje em dia ele tem que vir Exato, embalado em N isso, coisas, né? é, É o que você falou, é a sustentabilidade que tem que isso, estar envolvida, exatamente. é esse cuidado com o meio ambiente, o que que o meu produto vai Uhum, provocar, uhum, qual a uhum. sensação de quem recebe. Eu, por exemplo, quando eu comprei o meu produto, eu até falei pra você, é a primeira vez que eu estou usando, você falou, tem que usar mais, mas não, tem cuidado, sabe? Então, qual a sensação que a gente tem quando recebe um produto É como o isso teu? aí. Inclusive, tuas peças estão lindíssimas que você está Obrigada. usando, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado de formatar o produto e entregar o produto, trazer junto toda essa experiência. Eu recebi numa caixa lindíssima, embrulhada num papel seda, né? Ou seja, não é só o produto em si, né? Não, Tem que vir exatamente. montado numa história, né? É isso aí, né? E esse conceito, ele é muito importante quando você monta, né, o seu negócio e tal, né? Qual é o propósito dele? Sim, Porque nas dificuldades, né, quando você às vezes começa a esmorecer, diz assim, ai, não está dando certo, ai, não sei o quê, não sei. Você tem que voltar lá. É isso mesmo que eu queria. E aí você olha e diz, puxa, mas ele está tão atual, tem tudo para dar certo.
né? Então, talvez não é esse momento. E aí, de repente, passa esse momento ruim e você se retoma e, E enfim, acreditar, né, no teu produto. acreditar, né? Hoje eu vi uma história Então, que eu achei interessantíssima. Eu falei, gente, eu tudo bem, que eu sou bem. Não é teimosa, eu sou persistente quando eu acredito em algo. uhum, Mas hoje eu li uhum. uma história que essa pessoa foi mais persistente do que eu. É um cara, um americano, talvez você até já tenha ouvido falar no produto. A mulher dele reclamava muito do aspirador de pó, que não tinha o pacote do aspirador de pó, entupia e perdia a sucção. Sim, E ele falou, mas, meu Deus do céu, o problema então não é o aspirador, o problema é os pacotes. Então, o que que acontece? Eu vou criar um aspirador de pó sem o pacote. E aí ele tentou uma vez, não deu certo. Tentou 50 vezes, não deu certo. Tentou 1000 vezes, não deu certo. 5.126 vezes ele tentou. nossa Foi senhora. buscar ajuda, ninguém queria. Aí, no 5.127, deu certo. Só que daí, o produto era tão bom que ele ofereceu para Valita, ofereceu não sei para quem. Não, o produto é bom demais, está muito além do tempo. Ah! Mas eles pensavam ao mesmo tempo, aí nós não vamos vender mais o saco. Então é um produto Isso. infinito, não serve para nós, né? Porque a gente quer Aham. vender recorrentemente. É isso aí. E daí ele mandou para o Japão ou para a China, um desses lugares. E lá uma pequena empresa pegou esse produto e que hoje é um dos produtos assim de mais valor que todo mundo quer. Ele não foi mais brigar por preço, porque ele era o único que tinha. É isso aí. E depois de 5.126 tentativas, e às vezes a gente desiste na primeira, ou no máximo na Exato, segunda, a gente já tá, não vai dar exato, certo, não. exatamente. Então eu acho que era só para fechar esse assunto, porque às vezes a gente desiste muito fácil daquilo. É. Às vezes é o nosso sonho, é o nosso desejo. Uhum. E a gente deixa isso ir embora porque não deu certo naquele É, momento, né? é. Acho que a insistência, a persistência, quando você acredita no produto, sabe que ele pode trazer, porque o produto ele tem que trazer benefícios, né, Val? Não só para você, Claro, mas para toda uma comunidade, para tudo, claro, né? Então exatamente. eu acho que é isso. Val, mas me diga eu sempre peço para alguém deixar um recado, né, para quem está nos ouvindo, principalmente para quem empreende. Eu não gosto muito dessa coisa da bandeira de levantar a mulher como empreendedora, mas estamos falando de mulher, né? Então, Uhum. para as mulheres que estão querendo começar, e para os homens também, não faz, né? Não faz diferença, quem está no mundo dos negócios sofre igual, né? A gente tem um pouquinho mais, mas tudo bem. Deixa um recado Uhum. dentro de todo esse teu conhecimento, desde Sebrae, desde você como empreendedora. O que você diria para as pessoas que estão querendo começar, ou que já estão dentro do processo, ou que pensam em desistir? O que você diria num momento desse? Assim, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é se conhecer, né? E se é isso mesmo que você quer, se essa é a sua alternativa, é isso que você está almejando, né? E eu acho que acreditar no que você quer apostar agora é muito importante, né? Porque se você não acreditar, os outros não vão acreditar. Essa verdade não vai aparecer. Então, eu acho que isso tem muito para que você, a partir dessa crença do que você está querendo fazer, ela que vai te fortalecer a entender cada vez mais, a procurar fazer com que esse produto, essa empresa, esse processo, ele se aperfeiçoe e ele chegue na pessoa certa, que é o cliente ideal. Então, eu penso que é isso. Eu acho que obstáculos a gente vai ter. Os obstáculos nos ajudam a fortalecer, nos fortalece, eles nos ajudam a acreditar. E se eventualmente a desacreditar, que não seja isso algo como definitivo. Como você falou, né? Assim, a gente recua, mas pode parecer daqui a um tempo uma outra oportunidade para readequar esse momento que você estava fazendo, né? Que seja um recuo estratégico, né, Val? Não definitivo. Exato, porque assim, às vezes, né, eu fracassei. Eu acho essa palavra é muito pesada e não é que você fracassou, é que este negócio, neste momento, nessas condições, não deram certo. Mas não quer dizer que outro negócio, em outro momento, em outra condição, não vai dar. Exato. Às vezes nem era para É. vocês, Então, naquele momento. faça o Empretec. Façam empreender. Porque ele vai trabalhar você. O negócio, ele pode ser passageiro.
Ele pode ser hoje um bom negócio, como foi tantos negócios que a gente já viu, enfim, aí, que já passou pela nossa vida, Sim. que já foram de muito sucesso e que não existem mais, mas não quer dizer que essa pessoa não continue empreendendo em outras coisas, Sim, tem pessoas né? que estão aí na quinta, sexta, sétima Exata, empresa e nunca exatamente. viu aquilo como um fracasso, né? Na verdade, Exato. ele só arrumou várias formas de saber que não era aquilo que ele queria. Aquilo não era para acontecer. Sim. E pronto. E tem Sem muito medo de isso, ser sem feliz. medo de ser feliz. Val, muito obrigada. Imagina, Obrigada querida. pelo Eu que carinho. agradeço a Obrigada por oportunidade de estar dividir aqui. conosco, tá? Obrigada por dividir a tua história. Obrigada por trazer esse conhecimento, né? Obrigada. Obrigada por esclarecer algumas dúvidas. Gente, essa é mais uma história daquelas que a gente só escuta aqui no canal. Como empreender quando ninguém diz como. Siga a gente nas redes sociais, siga o nosso canal, se inscreva para receber sempre as novidades.